Olá, aqui é o pastor Fábio Guilhermino. Sejam bem-vindos a mais um podcast da série Marcos, a autoridade do servo de Deus. O tema de hoje é o poder de Jesus, que restaura vidas. Eu gostaria de ler o texto de Marcos, capítulo 1, versículo 29, até o versículo de número 34. E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou, e ela passou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. E ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidade. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falasse, porque sabia quem ele era. Marcos agora vai descrever um período de 24 horas e diante de um povo que está cheio de admiração em relação a Jesus, e Jesus continua o seu ministério demonstrando autoridade e poder. Olhando esse texto que lemos com mais calma, podemos perceber que o poder de Jesus produz resultado imediato na vida de todos que o procuram. Para meditar nesse texto sobre o resultado do poder de Jesus na vida daqueles que o procuram, eu quero hoje destacar duas lições sobre o poder de Jesus e como esse poder produz resultado na vida daquele que o procura. Primeiramente, podemos destacar que o poder de Jesus é uma necessidade para a nossa família. Versículo 29 e versículo de número 31. É necessário, entenda isso, levar Jesus para a nossa família. Vemos no versículo 29, e saindo da sinagoga foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. Os discípulos levaram Jesus para sua casa. Eles, depois que Jesus chamou Simão, André, Tiago e João, foram dirigindo-se até a sinagoga em Cafarnaum. Após os ensinamentos de Jesus lá, foram até a casa de Simão e André, onde eles moravam. O relacionamento dos discípulos com Jesus não ficou limitado apenas ao contexto de ensino na sinagoga, mas foi estendido para suas casas, como também para suas famílias. É necessário confiar na intervenção de Jesus em nossas dificuldades. Versículo 30 vai dizer: a sogra de Simão estava de cama com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Os discípulos apresentaram a situação da sogra de Pedro para Jesus. Ela estava doente, com uma febre forte que a deixou de cama. Aliás, há de destacarmos aqui que os judeus acreditavam que a febre era uma maldição de Deus pelo pecado da desobediência. Podemos ver isso em Deuteronômio capítulo 28, versículo 22. Então pode ser que o problema da sogra de Pedro não era apenas físico, mas como também espiritual. É necessário confiar na restauração que somente Jesus pode realizar. A parte A do versículo 31 diz que então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. Os discípulos tinham a certeza que Jesus poderia mudar a condição da sogra de Pedro. E Jesus restaura realmente a saúde da sogra de Pedro. Bastou apenas o toque dele na vida dela, e que a saúde foi totalmente restaurada. É necessário nos submetermos a Jesus. A parte final do versículo 31 vai dizer: a febre a deixou e ela passou a servi-los. Jesus, ao restaurar a vida da sogra de Pedro, vemos um objetivo por trás dessa cura. Esse objetivo é que ela passasse a servi-lo. Já disse antes, que a febre era vista pelos judeus à luz de Deuteronômio 28, 22, como uma maldição de Deus diante do pecado da desobediência. Meu querido, minha querida, não dá para servir a Jesus andando no caminho da desobediência. É necessário se libertar desse pecado. A presença de Jesus na casa daquele que age com fé sempre mudou o rumo de sua vida e como também de sua família. Jesus é um mediador único entre aquele que crê em Deus.
Por isso que se deve apresentar todas as nossas dificuldades para Ele. Jesus é o único que tem poder para restaurar a vida. Ele, e somente Ele, tem o poder para, com um toque apenas, transformar aquilo que está doente em algo saudável. Jesus age na vida daquele que crê e coloca um propósito na vida dessa pessoa que é curada, que é libertada, que é transformada, que esse propósito é de servi-lo. Somente aqueles que são libertos de suas mazelas conseguem servir a Jesus. Uma segunda e última lição nesse texto de hoje é que o poder de Jesus é uma necessidade para todos aqueles que buscam Jesus. Versículo 32 ao versículo 34. Primeiramente, aqueles que buscam a Jesus para serem impactados por esse poder e ter as suas vidas transformadas, devem romper com as amarras religiosas para buscarem a Jesus. Versículo 32 vai dizer que à tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Das restrições que o sábado judaico tinha, uma delas era a proibição de andar por longas distâncias. Mesmo diante do crescimento da fama de Jesus, as pessoas estavam impedidas pela sua religião de ir até Jesus. Quando, porém, o sábado terminou, e isso acontecia ao pôr do sol, as pessoas puderam chegar até Jesus, onde Jesus estava. Há também necessário romper com a condição social para buscar a Jesus. Versículo 33 diz: toda a cidade estava reunida à porta da casa. Já falei na mensagem passada que Cafarnaum era uma importante cidade que ficava às margens do mar da Galileia ou o lago Genesaré, e que na época de Cristo tinha essa cidade aproximadamente 10.000 habitantes. Era uma importante rota comercial e por isso tinha uma grande coletoria de impostos. E Marcos diz que toda essa cidade foi até Jesus. Aqui temos ricos, pobres, homens, mulheres, crianças, religiosos. Todos esses levaram as suas dificuldades até Jesus. É necessário também, para aqueles que buscam a Jesus, confiar a sua saúde física somente a Cristo. Versículo 34, a parte primeira, vai dizer: e ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidade. Muitas pessoas, desde a tarde, como diz o texto, até a noite, levaram seus enfermos com vários tipos de doenças até Jesus. E como um verdadeiro médico, Jesus curou a todos. Essa cura do corpo físico prefigura a cura maior que Jesus realizaria ou que já realizou naquele que crê nele. A cura da pior doença da humanidade, o pecado. É necessário também que aqueles que buscam a Jesus confiem a sua saúde, não apenas física, mas também espiritual a Jesus. A parte final do versículo 34 vai dizer: também expulsou muitos demônios, não lhe permitindo que falasse, porque sabia quem ele era. Além da cura de doenças, de doenças físicas, Marcos registra que Jesus expulsou muitos demônios. A opressão espiritual que as pessoas estavam presas, Jesus colocou um ponto final, libertando-a, colocando em prática aquilo que lá na frente ele vai dizer, que o João vai registrar no seu evangelho: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Muitos estão presos hoje em suas religiões e por conta disso não conseguem chegar até Jesus. Mas existe uma necessidade de todos de ir até Jesus. Meu querido, minha querida que me escuta hoje, não importa a sua condição social ou quantas pessoas sejam privilegiadas financeiramente, não importa a sua família, não importa o grau de conhecimento que você tenha, a necessidade continua sendo a mesma de todos, que é de ir de encontro
até Jesus. Em Jesus encontramos a cura para as nossas doenças e principalmente a cura da principal que assola a toda a humanidade, que é o pecado. Como também encontramos em Jesus a verdadeira libertação da opressão demoníaca e da escravidão que o pecado coloca aqueles que estão distantes de Cristo. O poder de Jesus produz resultado imediato na vida de todos os que o procuram. Você tem colocado Jesus como algo essencial e primordial para a sua família? Você tem buscado um relacionamento com Jesus em sua casa? Você tem conduzido a sua família a se relacionar com Jesus? Você tem confiado no poder de Jesus diante de suas dificuldades? Meu querido, minha querida, não queira ficar preso às amarras religiosas. Se liberte disso. Corra. Vá de encontro a Jesus. Você tem colocado a sua fé em Jesus como o único capaz de curar todas as mazelas de sua vida e de te libertar da escravidão e condenação do pecado? Pense nisso. Pai querido, eu quero apresentar a vida dessas pessoas que me escutam nesse momento e que estão participando desta oração. Que o poder do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um poder que restaura vidas, alcance essa pessoa nesse momento. Que ela possa se curvar não a uma posição religiosa, mas que ela possa se curvar ao Rei dos Reis e Senhor do Senhor e Médico dos Médicos, Jesus Cristo. Esse é o nosso desejo. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Estamos chegando mais ao fim desse podcast. Esperamos na próxima quinta-feira para continuarmos essa série Marcos, autoridade do servo de Deus. Fique com Deus e o que o Senhor te abençoe.